Olá, gente boa, tudo bem, turma? Espero que vocês estejam excelentes. Hoje eu vou falar sobre um produto que enlouquece todo mundo. Sem ele, a nossa vida é mais amarga. E esse produto, ele sempre foi muito valioso. Vou dar uma dica. Ele é branco, ele pode ser moreninho, e sem ele, a nossa vida não tem tanto brilho, nem tanta energia. Eu estou falando do açúcar. Isso mesmo. Açúcar na aula de história. Meu Deus do céu, você ficou doida. Não. Pessoal, é, história está em tudo, antes de mais nada, né? Em todas as áreas do conhecimento a história está presente. Mais especificamente, eu vou falar de um alimento e não é aula de ciências, é aula mesmo de história. Vou falar do açúcar e a importância que esse produto teve durante muitos séculos na história do mundo, na economia mundial especificamente. O açúcar ainda é muito importante até hoje, porque sem ele, como eu disse, a nossa vida não tem tanto sabor. Será? Tem gente que diz que o açúcar mascara o sabor verdadeiro dos alimentos. Isso é verdade, né? Tem pessoas que dispensam o café adoçado, porque preferem sentir o gosto do açúcar. Uhum. E o açúcar está presente na nossa Coca-Cola. Ixi, será que podia falar? No Dolly, no chocolate, no bolo, praticamente tudo o que consumimos tem açúcar. E hoje é um produto que gera muita controvérsia. Mas esse produto trouxe um sabor todo especial para a vida dos europeus. A cana-de-açúcar era um produto, é uma planta de origem asiática. E a partir do século V, lá na Ásia, eles começaram a processar e beneficiar a cana-de-açúcar e descobriram o açúcar. Durante o movimento das cruzadas, os europeus se chegaram, foram indo e chegaram até o Oriente e tiveram o contato com vários produtos, entre eles o açúcar. E vocês já devem ter ouvido falar sobre as especiarias, as especiarias, que especiarias são essas? São temperos e açúcar e sal também. Mas enfim, com as cruzadas, os europeus tiveram contato com o açúcar. E mais ou menos por volta do século XII, os italianos tomaram de conta do comércio do açúcar e monopolizaram a venda e aprenderam a processar a cana-de-açúcar chegar no ponto do açúcar. Só lembrando, o açúcar que eles produziam no passado não é o açúcar que nós consumimos hoje, o refinado. Ele era parecido com o açúcar mascavo, ele era escuro, o açúcar demerara, ele não era clarinho não, porque para chegar no processo de ficar tão clarinho vão muitos produtos químicos para chegar nesse processo do açúcar branquinho. Por isso que as pessoas falam para a gente consumir os açúcares, o demerara, o mascavo, enfim, aí é de gosto. E os italianos tomaram conta desse comércio e começaram a enriquecer, não só do comércio do açúcar, mas como das outras especiarias. E foram enriquecendo, e os outros europeus ficaram interessados nisso também, porque vocês imaginam, se só um país, se só um povo comercializa um produto que cai no gosto de todo mundo e é delicioso, né? A gente imagina quanto que eles vão cobrar sobre esse produto. Eles vão cobrar caro. E isso é ruim, porque não vai chegar no gosto de todo mundo e a riqueza não vai ser distribuída e tudo mais. Então, os portugueses, muito engenhosos, descobriram meios de conseguir seu próprio açúcar. E eles conseguiram. Começaram a plantar açúcar nas suas ilhas, pequenas ilhas que eles têm ali no Atlântico, perto do continente, né? E aí, eles começaram a plantar. Passado um tempinho, no início do século XV, meados do século XV, 1400 e alguma coisa, eles introduziram
a cana-de-açúcar em outras ilhas, né? No Açores, não, Ilha da Madeira, Açores, Cabo Verde, que são ilhas que estão no Atlântico, mais próximo do continente africano. E começaram a plantar e logo já se apropriaram da mão de obra escrava. Então, os portugueses já foram ultra espertos e já começaram a sistematizar o processo para ganhar dinheiro, para acumular metal. Como assim os italianos vão tomar conta de tudo? E foi por isso, um dos motivos que nós tivemos aquele episódio que mudou o mundo, que são o episódio da expansão marítima, que fez com que os portugueses e os espanhóis saíssem mar afora, procurando uma nova rota para as ilhas. Por quê? Porque os italianos dominavam o Mediterrâneo, e o Mediterrâneo é a passagem pelo mar que se precisa para chegar até o Oriente, de uma forma mais rápida, um caminho mais curto. Então, já que eles dominavam o caminho mais curto, vamos achar outro caminho. E foi isso que os portugueses e os espanhóis fizeram, que vocês já sabem, e numa dessas chegaram no Brasil, tá bom? Essa é a história do açúcar. As especiarias e o açúcar, eles se tornaram importantes na Europa, não só por questão do gosto, mas porque conseguia conservar alguns alimentos, disfarçar os alimentos que estavam já apodrecendo, aqueles que estavam estragados, e criar, né, dar uma disfarçada, vocês entenderam? Dar um tapa na comida. Porque, gente, eles não tinham geladeira. Então, eles conservavam os alimentos, ou pela salgar, não, salgar as carnes, salgar os alimentos, ou aquele processo de defumar os alimentos. Então, não tinha muita alternativa. E aí, a gente descobre que tem as especiarias, elas têm, além de sabores, elas têm princípios que auxiliam na manutenção dos alimentos. E o açúcar, ele vai viabilizar a execução de novas receitas, ele vai proporcionar uma, uma doçura na vida dos europeus, né? Vamos falar assim. Já pensou como que nós íamos ter os pastéisinhos de nata, os famosos pastelzinhos de Belém? As trouxinhas, os doces maravilhosos portugueses, se não tivesse açúcar, pelo amor de Deus. E o sorvete, né? Chocolate sem açúcar. Não é esse chocolate que vocês conhecem. Mas vamos parar com guludices e vamos voltar para o que interessa. Por que eu estou falando da cana-de-açúcar? Por que eu estou falando do açúcar? Porque esse produtinho maravilhoso, ele propiciou, ele trouxe muitos problemas para o Brasil. E muitas coisas boas para o Brasil também. Mas, inicialmente, nada foi fácil. Vamos voltar para o ano de 1500. 1500. Em 1500, os portugueses e os tupiniquins se encontraram pela primeira vez lá em Porto Seguro. E a partir daí começaram a desenvolver práticas de trocas, chamado escambo. Então, o português chegava com alguma coisa e pedia alguma coisa para o índio, ele dava, que ele não sabia o que estava rolando direito, ou ele era forçado. Então, essa prática é o escambo. E pode ser usada até hoje. Eu tenho alguma coisa, troco com você por outra mercadoria, isso é escambo, tá? E a partir de 1500, os portugueses começaram a explorar o pau-brasil. Isso durou até 1500, 1530. Isso nós podemos chamar do primeiro ciclo econômico, o ciclo da exploração do pau-brasil aqui no nosso país. O segundo ciclo econômico, que vai ser um que vai durar bastante e vai trazer desenvolvimento e vai consolidar algumas capitanias hereditárias, é o ciclo da cana-de-açúcar. Por quê? No meio das viagens dos portugueses, eles chegaram ao Brasil e perceberam a importância que eles poderiam, a importância não, a vastidão do continente, e matavam alguns coelhos com uma cajadada. Por quê? Eles precisavam de açúcar e
ter um fornecedor de açúcar mais próximo do que os outros, dos outros lugares que eles pegavam, que eles retiravam o açúcar, né, das outras colônias na África, ou na Índia, ou na China, aqui era muito mais perto. Então, eles começaram a resolver essa questão da logística e da produção da cana-de-açúcar, resolvia o problema da ocupação territorial e, de certa forma, espantava os franceses, os holandeses e os ingleses que estavam afoitos para pegar o nosso território. Então, incentivava as sesmarias. Nós falamos no vídeo anterior sobre as sesmarias, que eram os lotes de terras, né, pedaços da terra que eram divididas e oferecidas para pessoas que vinham de Portugal para cultivá-las aqui com o objetivo de dar lucro em pouco tempo. Então, as sesmarias possibilitou isso, tá? A viabilidade da produção da cana-de-açúcar. Então, isso é um processo muito importante. Nesse processo da cana-de-açúcar, eu ressalto duas capitanias, a capitania de São Vicente e a capitania de... Como é o nome? Pernambuco, olha só, eu vou esquecer justo de Pernambuco. Não dá para esquecer de Pernambuco, tá certo? Professora, onde vai entrar os outros povos? Vou falar para vocês agora. Durante algum tempo, durante os primeiros 30 anos, os portugueses não tiveram muito interesse, não desfizeram do Brasil. Por quê? Porque os portugueses eles queriam ouro e prata como oferecido, né? Como os espanhóis, foi oferecido aos espanhóis. Então eles achavam que os indígenas tinham que trazer ouro e prata e acabou. Não tinha, eles se desinteressaram. Falaram, vamos fazer uma feitoria aqui, outra ali, tá, beleza. E foram embora. Não ficaram gastando muito tempo aqui, não. E nem investimento, porque eles nunca tiveram muito dinheiro. Eles tinham coragem. Dinheiro é outra coisa. Então, os franceses falaram, já que os portugueses são assim, chegaram junto no Rio de Janeiro, né? E criaram uma colônia francesa ali no Rio de Janeiro. E estavam vivendo, fizeram um acordo com os índios, né, os tupinambás. Isso, os tupinambás, que são inimigos dos tupiniquins. E eles ficaram vivendo lá e tal, e foram expulsos. Aí os portugueses começaram a ver, depois da expulsão dos franceses, que era necessário alguma coisa. Então, vamos colocar cana-de-açúcar. E aí, o Martim de Sá também foi enviado para cá, para a região de São Vicente, falo para cá porque é o estado de São Paulo, para São Vicente, para também controlar por conta da proximidade dessa colônia fundada pelos franceses. E aí, a cana-de-açúcar vai de vento em polpa, né? Como eu disse para vocês, produzindo, trazendo riquezas para os portugueses. Mas os portugueses, eles não tinham uma coisa muito importante. Eles não tinham experiência no processo de beneficiamento da cana-de-açúcar. Uma coisa é eu pegar a cana-de-açúcar, plantar, colocar um pessoal para trabalhar para mim, porque também os portugueses não sabiam lidar com a monocultura. Então, eles pegaram a mão de obra, em alguns casos africanas, né? Depois eles as escravizaram, né? Alguns foram escravizados, pegaram a mão de obra africana que era especializada. Então, entendam bem, não foi por acaso, foi intencional. Vamos pegar os africanos porque eles sabem plantar em grande escala. E eles vão plantar pra gente, ó. Fico de boa porque eu não sei plantar. Não tenho essa experiência. Sabe plantar, mas não no que concerne a cana-de-açúcar. E aí, eles não tinham e dinheiro para construir os engenhos. Os engenhos são as fazendas onde acontece a plantação, a moagem e o beneficiamento, para chegar no açúcar e nos derivados do açúcar. E lógico que produziam outras coisas também para o consumo próprio. Os portugueses não tinham essa grana para fazer isso.
não tinham experiência, não tinham grana, tinha que fazer parceria. Foram fazer parceria com os holandeses. Os holandeses sempre tiveram à frente na questão técnica, científica de algumas coisas, de alguns produtos. E tinham, eles não têm território, mas eles têm engenhosidade. E aí, e dinheiro. Então, eles começaram a emprestar dinheiro para os portugueses, começaram a fazer parcerias com os portugueses usufruíam das benesses que os holandeses ofereciam, e na contramão, os portugueses, os holandeses tinham o direito de comercializar o açúcar brasileiro mais barato e ter mais lucro. Olha que parceria legal, né? Mas não foi assim que continuou. Agora, eu vou compartilhar com vocês, para ilustrar melhor o que eu estou falando, eu vou compartilhar uma tela aqui sobre a cana-do-açúcar, só sistematizando o conhecimento para não ficar perdido. A cana-de-açúcar é obtida no açúcar, é obtida da planta chamada cana-de-açúcar e é uma das substâncias que são mais consumidas no mundo. O auge da produção e da importância do açúcar, né, tanto importância em relação à mesa, né, e ao comércio, mas sim porque ele tinha um grande valor, foi durante o século XV e XVI, 1401 até 1690, 1700, tá? Não, gente, peraí, falei errado. 1401 até 1500, 1600, desculpa. Por isso, foi o produto escolhido para iniciar a colonização no Brasil, porque ele tinha um alto valor comercial. Os portugueses também tinham experiência no plantio e na produção da cana-de-açúcar nas ilhas do litoral africano. Como eu disse, eles tinham experiência porque eles já estavam usando a mão de obra escrava, né? Eles já estavam capturando pessoas para ser escravos, estavam usando os africanos como mão de obra escrava, intencionalmente, para produzir isso, porque eles não tinham essa experiência de sair e plantar, tá certo? E no Brasil, o açúcar foi produzido nos engenhos, tá? Como era a estrutura dos engenhos? Eles eram grandes propriedades rurais, onde se realizavam todas as etapas de produção do açúcar, né? Por meio, sobretudo, do trabalho escravo, que, infelizmente, é uma realidade triste, né? Que foi o momento, o ciclo do açúcar foi o momento inicial para a travessia das pessoas na condição de escravo pelo Atlântico e que tiveram sua mão de obra escravizada, tá bom? É triste, mas é fato. O que compunha os engenhos? Os canaviais, óbvio, né, a plantação, as matas que ficam em torno do canavial, porque você não chega direto no canavial, assim, né? Hoje em dia você tem que passar por um cenário aí. As senzalas, normalmente a gente ela tem dois tipos, né? As senzalas domésticas e as senzalas afastadas, né? A do campo. Então, essas senzalas aí. As roças, que era para plantio de mandioca, outros alimentos para subsistência do pessoal que vivia ali. A casa grande, que é onde vivia os todos, né, do engenho, a capela, porque todo mundo era católico, querendo ou não, tinha que ter uma capela, pelo menos para que alguns atos religiosos fossem realizados ali. Tinham trabalhadores livres e, consequentemente, suas habitações, casa de engenho e um rio, porque o rio que fazia as engrenagens, as moendas funcionarem. Agora vamos falar dos holandeses. Os holandeses, como eu disse, eles tinham uma expertise no trato, no beneficiamento do açúcar, e tinha uma parceria com os portugueses. Essa parceria foi rompida num episódio da história de Portugal, na qual o Brasil se tornou espanhol. Nós tivemos um período no qual nós fomos governados pelo rei espanhol, rei Felipe. Tá? E vamos lá. A invasão holandesa no Nordeste brasileiro fez parte de um processo político que envolveu
Espanha, Holanda e Portugal. Em 1580, de 1580 a 1640, Portugal foi governado pela Espanha, se tornou União Ibérica e, consequentemente, as colônias portuguesas foram governadas pelo rei da Espanha, o rei Filipe. Um pouquinho antes disso, Portugal estava sendo governado pelo rei Sebastião, Dom Sebastião. Dom Sebastião era muito católico, solteiro, não tinha filhos, beato de igreja. Dom Sebastião saiu numa cruzada e desapareceu. Dizem algumas línguas que ele veio parar no Nordeste, lá no Maranhão, que o barco virou. Enfim, ninguém sabe o que aconteceu com Dom Sebastião, ele não tinha filhos. Então passou para o parente mais próximo. Esse parente mais próximo já era um senhorzinho de idade, que eu esqueci o nome dele agora, depois eu falo para vocês. E aí, o que acontece? Como ele já era um senhor, logo ele morreu. E não tinha mais ninguém para governar Portugal. O parente mais próximo era o rei Filipe da Espanha, porque nas transações de casamento sempre vai ter assim, as famílias portuguesas casando com os príncipes espanhóis. Gente, ali era uma região só, então eram só famílias, eram os reinos, então todo mundo ali é parente na Península Ibérica, tá bom? E aí, em 1580, o rei Filipe da Espanha vai se tornar, que era casado com Mary da Inglaterra, ele vai se tornar o rei de Portugal também. E então o Brasil era espanhol. Porém, os espanhóis e os holandeses, eles não se davam bem. Eles tinham rivalidades que perfaziam as questões econômicas, né? Eram maiores que as questões econômicas. Então, acabou o contrato, não tem mais parceria Brasil, Holanda, Holanda, Portugal. Não tem mais, porque não existe mais Portugal. Agora a União Ibérica já era, vaza, sai do Brasil. E aí nós vamos ter um problema, né? Enfim, 1581, a Holanda se torna independente, né? E em 1624, os holandeses resolveram, já que os acordos não existiam mais, vamos entrar à força no Brasil, porque nós temos dinheiro empregado aí. Muitos dos engenhos aqui que estavam no Brasil tinha sido financiado pelos holandeses. Eles vão invadir Salvador, mas não vai dar certo. Em 1625 eles vão ser expulsos. E aí vão para Pernambuco e conquistam a cidade de Olinda e Recife. Em 1654 eles são expulsos definitivamente. E é muito legal, tá? É muito importante, porque eles conquistaram Olinda e Recife e começaram um plano de colonização. De colonizar, eles não queriam só ganhar dinheiro, não só explorar. E começaram a colonizar. Começaram a construir cidades, né? Tanto que Olinda e Recife começaram a ser. O Maurício de Nassau, João Maurício de Nassau, ele traz uma equipe de cientistas, de artistas, de arquitetos, engenheiros, para começar a desenvolver um projeto de colonização, para planejar as cidades. Se um dia vocês forem para Recife, vocês vão perceber que muita coisa ali tem a presença dos holandeses, né? Não só lá no 1600, não. Até hoje tem muita presença deles, né? Porque depois os holandeses sempre viviam passando por ali, tá bom? Então, eles expandiram os seus domínios, foram para Jaboatão dos Guararapes também, que é a região ali e tal, e começaram a criar as suas cidades. Olha aqui, ó. Essa zona amarela do mapa é a região ocupada pelos holandeses. Olha onde eles chegaram, hein? Eles estavam dominando tudo isso. Em 1634, João Maurício de Nassau-Siegen foi enviado para administrar, para ser o governador dessa região e criar a Nova Holanda, né? E começou a criar a cidade de Maurícia, que é Recife, né? Começou a fazer a urbanização, a planificação, fez um trabalho muito bonito. E até hoje, quando você vai para Recife, tem a casa do Castelo de Rembrandt. Ai, meu Deus, como é o nome do homem? Esqueci. Rembrandt? Não, Brenan. A Rembrandt é um outro artista da região aí de Nassau. O Brenan, a família Brenan fez um espaço muito bonito, tem muitas obras da época de Maurício de Nassau
quadros, tapeçaria, muitos artefatos que o governo holandês forneceu para essa família Brenan, que é brasileira, e que criou um museu, um castelo lá no Recife, para contar a passagem dos holandeses pelo Brasil. Muita coisa da história do Brasil está lá na Holanda, muitos artefatos indígenas, muita coisa da pré-história não, da presença indígena no Brasil está lá na Holanda, viu? Tem muita coisa nossa lá fora. Tá? Vamos falar do governo do Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau, ele buscou recuperar a economia, ele começou a investir, né, emprestar dinheiro aos senhores de engenho, ele fiscalizava o fornecimento da mão de obra, garantia a liberdade de culto aos judeus e aos católicos, porque na Europa, nesse momento, no século XVII, havia uma perseguição religiosa, principalmente. Estava acontecendo a reforma protestante, olha, era um balaio de gato. Era judeu fugido, católico fugido de protestante, protestante fugindo de católico e judeu sempre tomando, né, bordoado e fugindo de lá. Aí vinham para o Brasil e aqui eles se tornavam novos cristãos e o Maurício de Nassau garantiu a liberdade de culto para quem queria se manter judeu, quem não queria mais ser judeu, ele deixou numa boa, tá bom? Igualdade de direito entre os moradores, tanto portugueses como holandeses. Então, ele não fez uma distinção. Porque vocês são portugueses, eu sou holandês, vocês vão ser governados de forma diferente. Não, não fez isso. Transformou a paisagem de Recife. Gente, Recife é lindo. É uma cidade belíssima. O Recife antigo é de cair o queixo. Eu gosto de antiguidade, então é lógico. Porque ela é uma das poucas cidades no Brasil que foi planejada. Tudo foi planejado. E ele trouxe os artistas. Uma dessas excursões que ele trouxe, os artistas, foi Ecaute. Ecaute fez um trabalho muito bonito. Esse artista, ele retratou o povo brasileiro, a miscigenação do branco com o índio, com o negro, né? Então ele mostrou os tipos de Pernambuco que começaram a surgir, o povo brasileiro que começou a surgir lá em Pernambuco. Só mais um pouquinho, né? Só para reiterar, né? A colonização se baseou na exploração na exploração da cana-de-açúcar, né, na plantação e na exploração desse produto. A monarquia autorizou os governos gerais para promover guerras justas contra os índios e na tentativa de escravizá-los. Foi um processo de genocídio, né? Muita gente morreu aí, né? Porque os índios não queriam ser escravizados, eles lutaram bravamente até o fim. Cadê? Na passagem do século XVI para o XVII, o Nordeste vai ganhar importância. O Nordeste brasileiro, minha gente, ele foi importante até meados do século XIX, tá? Até o Império de Dom Pedro I e Dom Pedro II, o Nordeste brasileiro é muito importante economicamente e politicamente também, né? Os senhores de engenho começaram a comprar os africanos que tinham sido escravizados, né, que tinham sido capturados lá, e eram trazidos para cá e aqui eles eram vendidos como escravos para substituir os indígenas, porque os indígenas, caíram no mato, fugiram, muitos foram mortos, né, por não aceitarem o processo de escravização e afim. Então, o que sobrou, os jesuítas não queriam que fossem escravizados, aí começou uma situação, então eles começaram a comprar os africanos que tinham sido capturados lá e raptados e trazidos para cá e vendidos como escravos. Tá? Além do açúcar, o Brasil também produziu outros alimentos, tá? Além também da pecuária. Então tinham as drogas do sertão, que vão ser os produtos típicos do Brasil, não tem a ver com droga, tá? Cacau, enfim, outras plantas, a gente fala drogas do sertão, mas não é droga. E mandioca, que vai passar a ser a base também da alimentação do colono, do africano que está aqui, tá certo? E começam a praticar pecuária, porque não dá para ver sem o leite, né? Eu não sei, eu vivo. E só falar um pouquinho sobre a sociedade colonial, né? Ela era
dessa forma, também hierarquizada, né? Sempre que nós mencionamos uma sociedade hierarquizada, sempre vai aparecer a pirâmide, né? Que é bem legal. Então, na sociedade colonial, nós tínhamos os senhores de engenho, que estão aqui no topo, porque é um número menor e é o que manda em todo mundo. Os lavradores de cana, trabalhadores livres, né, que estavam aqui no meio, os comerciantes de escravos, que estavam aqui também, o trabalhador assalariado e a base, a maior parte desse percentual aqui eram de pessoas que estavam na condição de escravos, que tinham sido escravizados. Não é bonito. Isso. Mas esse é o ciclo econômico do açúcar. Vai ser o segundo ciclo, muito importante para a economia da colônia portuguesa na América. Vai trazer muita riqueza para os portugueses que não souberam usar, e por conta desses processos de embate com os espanhóis, que expulsaram por conta dos embates, né, com os espanhóis, os holandeses invadem o Brasil, depois o Portugal volta para a mão dos portugueses, e aí os portugueses resolvem expulsar todo mundo que estava no território brasileiro. E por conta disso, os holandeses lutaram, porque eles tinham gastado muito dinheiro aqui no Brasil, mas aí eles foram embora. E aí eles foram para o Caribe, foram para as Antilhas, né, foram para o Caribe, e lá começaram a produzir cana-de-açúcar, e é muito mais perto do que o Brasil. As Antilhas ficam muito mais próximas do que o Brasil da Europa. E eles começaram a produzir cana-de-açúcar lá, desenvolveram as suas colônias, o povoamento, né, povoaram o lugar, também levaram mão de obra escrava para lá, infelizmente, mas com isso os ingleses fizeram o mesmo, os franceses fizeram o mesmo, e depois, meados do século XVII, o açúcar brasileiro passou a não ser tão importante no mercado. O preço do açúcar brasileiro começou a cair, começou a não ser tão importante, então era a hora de se descobrir outra riqueza, né? Outra fonte de riqueza para os portugueses. É aí que entram os bandeirantes, que estavam fazendo as entradas e bandeiras, e vão descobrir o ouro. E aí o ciclo econômico do açúcar se encerra e vai ser iniciado outro ciclo. Mas isso vai ser assunto para um outro vídeo, um outro material de apoio. Eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido que o açúcar foi um produto muito importante para a colonização portuguesa do Brasil, que introduziu a mão de obra escrava no Brasil, trouxe a infraestrutura para algumas cidades, começou a povoar o Brasil, e a partir daí as engrenagens começaram a funcionar, e o que nós temos hoje de país começou a ser desenhado a partir do ciclo econômico da cana-de-açúcar. Isso também, esse ciclo também se deve, esse desenvolvimento também se deve às nações que também invadiram o território brasileiro, que tentaram aqui fixar uma colônia. Não deu certo, não sabemos se ia ser melhor ou pior, mas não deu certo. O importante é que, através dessas ações de invasão, os portugueses começaram a tomar conta do território brasileiro e desenvolver o que nós temos hoje. Não estou dizendo nem que é bom, nem que é ruim, só estou dizendo um fato que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o assunto, e um grande beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo.